Ok, professor Silvino, o ministro da Guiné-Bissau, Nicolau dos Santos, é suspeito de desviar cerca de 36 mil quilos de arroz que faziam parte de uma doação da China ao governo guineense, o chamado arroz do povo, e foi afastado do cargo que desempenha. Professor Silvino, que sociedade é esta que estamos a produzir? Nós conhecemos mais ou menos aquilo que é a trajetória que a Guiné-Bissau tem tido nos últimos tempos, a relação entre os partidos políticos e o povo e a forma como muitas vezes o poder é exercido ali no país. Portanto, se reparar, houve ali uma guerra, não é? Houve uma guerra entre a política e a justiça. Nós tivemos informações de que a Polícia Judiciária montou aquela operação que deu o nome de Arroz do Povo, foi recuperar uma quantidade enorme, centenas de toneladas de arroz que foi enviado da China para a Guiné como apoio à população, foi recuperado dentro de um espaço que pertencia ao Ministro da Agricultura, na altura, que tinha sobre a tutela a gestão daquele apoio à população. E depois a Polícia Judiciária foi lá, não é? E recuperou aquele produto. Posteriormente, a polícia, acho que a polícia, creio que tentou prender o ministro e a segurança que foi, ou seja, os serviços rápidos da polícia que foram ativados pelo Ministério do Interior foram de alguma forma fazer com que a polícia não atuasse sobre o Ministro da Agricultura, o que foi entendido pelo Primeiro-Ministro como um complô que haveria entre o Ministro da Agricultura e o Ministro do Interior, quase que diria no saqueamento do arroz do povo. Portanto, ali nós temos uma cumplicidade entre órgãos, não é? Porque depois o que é que aconteceu? Aquele arroz foi armazenado ali nas instalações da Polícia Judiciária, depois o Ministério Público foi, com apoio também de seguranças ligados ao Ministério do Interior, foram arrombar as portas e tirar o arroz ali da Polícia Judiciária. Portanto, deu-se ali uma confusão grande entre a Justiça e a política, e quem efetivamente ficou a perder é o povo. E até o jornalista que foi agredido pela Polícia Nacional. Como é que o professor Silvino vê esta atitude? Bom, nós temos que analisar o contexto do exercício do jornalismo. Só que o jornal já não explica detalhadamente o que é que aconteceu. Nós temos que analisar o contexto de exercício do jornalismo na Guiné-Bissau. É um contexto muito particular de exercício de atividade jornalística, portanto, pronto, há coisas que acontecem ali que não se integra dentro daquilo que é o panorama de países democráticos com liberdade de imprensa, onde se assegura o direito à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão, em que a liberdade de imprensa é vista como um direito da coletividade e não propriamente um direito do profissional da comunicação social. Neste caso de roubo de arroz, se fosse em Cabo Verde, quantos ministros teríamos? Bom, eu não estou a ver em Cabo Verde os ministros a irem roubar arroz e levarem para a sua casa. Creio que nós, em Cabo Verde, temos tido racionalidade no uso, sobretudo, das doações internacionais que vêm para Cabo Verde, porque Cabo Verde foi um país, é um país que já teve situações mais complicadas do que aquilo que nós tivemos hoje. Nós já tivemos situações em que as doações em alimentos eram muito mais frequentes do que hoje, porque o país tinha carências enormes. E creio que houve equilíbrio na gestão das doações alimentícias que foram feitos aqui em Cabo Verde. Nós não temos tido historial de grandes desvios, como neste caso que nós temos da Guiné-Bissau. Em Cabo Verde já não temos propriamente de arroz, mas no caso das pessoas de chão das caldeiras, que houve desvio do dinheiro sim, e ninguém sabe por onde. Sim, também há esse caso, claro.
temos tido esse caso de Xande das Caldeiras, teremos tido outros casos, não é? Deve ser que há outros casos que nós esperemos não estamos a lembrar, mas que terão acontecido, mas não são casos em que pelo menos se associa diretamente um governante de ter desviado os recursos e colocado dentro da sua própria propriedade privada. A Google suspende negócios com a Huawei após a lista negra de Donald Trump. A Huawei perderá imediatamente acesso às atualizações do sistema operativo Android e a próxima versão dos seus smartphones fora da China vai também perder acesso às aplicações e serviços, incluindo o Google Play Store e Gmail App. Professor Silvino, consegue enxergar alguma coisa nesta medida que não seja o modelo ou o medo de perder o poder econômico e da comercialização dos produtos no mercado, uma vez que o Huawei tem estado a crescer e continua a crescer devido a este medo do crescimento? Donald Trump proíbe o uso de Huawei nos Estados Unidos da América e, em consequências, tem as limitações que temos referido. E o que o analista do Holofotes tem a dizer sobre este acontecimento, ou esta medida? Ou seja, o que é que poderá estar por detrás disso? Eu acho que está mais do que claro. É a guerra comercial, e eu acho que nessa guerra comercial os Estados Unidos neste momento o que fizeram é apertar o gatilho, não é? Apertou o gatilho para desencadear a guerra com a China mesmo a sério, porque até aqui a guerra estava mais no plano discursivo, era mais discurso, Trump ameaçar, agora acho que ele apertou definitivamente o gatilho para iniciar a guerra. Agora, o que vai acontecer neste momento? A China tem que procurar uma resposta rápida a esta situação, que não vai ser fácil, não é? Mas também não é impossível, porque a Huawei tem um grande poder tecnológico e pode conseguir responder a isto. Tanto é que no março passado a Huawei tinha dito que estava a desenvolver o seu próprio sistema operativo no sentido de precaver perante possíveis guerras económicas que pudessem afetar a empresa. E neste momento provavelmente já terá desenvolvido uma parte significativa deste sistema operativo e provavelmente estará em condições de dar respostas rapidamente para poder chegar à resposta necessária. Os Estados Unidos estão a dizer que a Huawei é suspeita de estar a fazer espionagens. Pronto, não digo que não, mas o que eu digo é o seguinte: muita coisa que acontece e que os Estados Unidos muitas vezes tomam decisão em razão de determinados pressupostos que apresentam ao público, por vezes acabam por não conseguir comprovar efetivamente. Recordo-me, por exemplo, dos motivos que George W. Bush movimentou para conseguir movimentar a comunidade internacional para atacar o Iraque. E depois das tantas, tudo aquilo que era o discurso em torno das armas químicas, biológicas, nucleares, tudo aquilo que era o argumento de Bush, nunca se chegou a provar efetivamente com a dimensão que ele tinha apresentado para argumentar a guerra. Portanto, neste momento, os Estados Unidos estão a dar um passo numa direção, argumentando com questões que também nós não sabemos se efetivamente irão ser provadas na dimensão que os Estados Unidos estão a colocar neste momento. Parece-me mais uma questão de guerra comercial e tentativa de procurar assegurar a posição dos Estados Unidos no mundo do que outra coisa. Angola, conhecido como um país de petróleo, agora atravessa dias difíceis com faltas de combustíveis. Carros demoram horas na fila e não são abastecidos, táxis parados e a cidade toda estagnada. O gasóleo, que antes era 150 kwanza, equivalentes a 0,36 euros, agora custa 750 kwanzas, equivalente a 2 euros. O que está mal num país como Angola, onde é conhecido como um país de petróleo? Bom, o que neste momento, pelo menos a Sonangol, que é a empresa responsável pelo ramo petrolífero em Angola,
O que argumenta é a falta, neste momento eles têm uma baixa de produção, só conseguem produzir, creio que 20% de combustível refinado para o país e têm que importar 80%. E segundo a empresa, há problemas em termos de divisas para poder trazer os produtos de fora para dentro de Angola. Portanto, é por aí o caminho que foi apresentado. E, no entanto, o presidente João Lourenço, agastado com esta situação, acabou por exonerar o então presidente do Conselho de Administração da Sonangol, que foi mandar embora. Neste momento, o problema de Angola já se estendeu a São Tomé e Príncipe, uma vez que a Sonangol, a petrolífera angolana, é que fornece combustível e outros produtos petrolíferos para a empresa de comércio desses produtos em São Tomé e Príncipe, que também tem uma dívida enorme para com a empresa angolana, 170 milhões de dólares. Mas a empresa são tomense diz que não é por causa da dívida que não se fornece os produtos, que o problema está mesmo na questão angolana em conseguir aguentar com o seu mercado. Exatamente, chegamos ao fim de mais uma edição de Revista de Imprensa. Obrigado pela sua preferência e voltamos a ver na próxima semana.